Quando o medo fechou as portas e o silêncio cobriu a cidade, veio um vento rasgando a noite, despertando a humanidade. Não veio em tronos nem em armas, nem no ouro dos poderosos. Queridos e queridas, amigos e amigas, povo e polva, sejam todos bem-vindos ao domingo de Pentecostes. Caríssimos e caríssimas, povo da esperança, povo do caminho, povo que carrega fé, cansaço, também carrega sonhos, dúvidas e às vezes até um pouco de medo escondido no coração. A gente, quando começa o domingo de Pentecostes, a gente sempre pensa na chance de renovação. Por isso, estamos em mais um encontro, lembrando que estamos nos reunindo de segunda a segunda, na escala 7x7, via WhatsApp. A gente entra no ar lá no nosso canal. Para você que às vezes está aí, quer saber o nosso canal no WhatsApp, de Nonato. Então, eu convido a você a seguir nosso canal, e eu sou o Daniel Nonato. E a gente vai entrar bem nesse contexto, onde a gente tem a missão de fazer que a fé desça do altar para as ruas, onde Deus continua soprando o seu Espírito no meio das pessoas que estão aí sofrendo as consequências das escolhas da vida. Nesse domingo dedicado ao Pentecostes, solenidade de Pentecostes, não é a primeira vez que nós iremos conduzir um momento de reflexão com vocês. E eu reforço, eu não tenho pretensão nenhuma de falar que esse é meu ponto de vista, é o único ponto de vista possível. Nem estou aqui para fazer dogmatismo. Não, que está no dogmático, tem que ser isso, porque eu falei, porque eu disse. Não, senhores. Você tem total liberdade de discordar da minha opinião. Lembrando a todos e a todas que o nosso canal não fala em nome de nenhum grupo religioso, nenhuma pastoral, nenhum organismo, e nem tampouco queremos ser dono do Espírito Santo ou donos dessa interpretação. Por isso, nesse domingo de Pentecostes, a igreja nos apresenta as seguintes leituras. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 11. O salmo é o Salmo 103, entre parênteses 104. A primeira leitura podemos fazer uma ou outra. Primeiro podemos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3b ao 7 e versículos 12 ao 13. Ou Romanos capítulo 8, versículo 8 ao 17. O Evangelho da Vigília, nós não vamos nos aprofundar dele. João capítulo 14, versículo 15 ao 16 e versículo 23b ao 26. O Evangelho do qual nós vamos nos aprofundar, que é o Evangelho da Missa, de hoje, domingo, João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Hoje, a gente não quer falar apenas de Pentecostes como um evento passado. Vamos tentar e vamos entrar naquele momento em que Jesus percebe que talvez as portas fechadas dos discípulos sejam também as nossas. Interessante quantas vezes nós nos trancamos em nossos medos, porque Pentecostes continua acontecendo em nossa realidade. Muita gente pensa que Pentecostes começa em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê Pedro recebendo o Espírito Santo junto com a comunidade apostólica, quando desce a língua de fogos. Não é só em Atos dos Apóstolos. Muita gente pensa que Pentecostes é apenas um momento narrativo, quando não é. É a realidade transformadora de Deus em nossas histórias. Pentecostes nasce nas primeiras escrituras que nós lemos. A gente vê lá no Gênesis, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Antes mesmo da terra existir, antes da ordem, existia o caos. E antes da luz existir, a escuridão, antes da esperança, existia o vazio. Ou seja, o Espírito Santo
já estava presente aí. Isso nos revela algo muito importante. Deus não foge do caos humano. Talvez nós, em alguns momentos em nossa história de vida, possamos até fugir de Deus, mas Deus continua conosco. Deus entra. Talvez alguém ainda hoje escute essa nossa reflexão e queira entender isso. E talvez a pessoa esteja vivendo o mesmo caos. Exatamente isso, uma bagunça interior. Confusão mental, crise no casamento, crise no namoro, questão de trabalho, desemprego, uma dor silenciosa, um cansaço escondido, uma frustração, porque às vezes nos sentimos assim, frustrados. Mas, durante esse caos da nossa vida, o Espírito Santo continua habitando, pairando sobre nós. O Espírito Santo continua sendo a força e fazendo aquilo que ele fez na criação, transformando o nosso caos, a nossa desordem natural em vida. Aliás, olhando para a atualidade, as guerras, as desigualdades, o ódio, a intolerância e também uma fé que às vezes vira espetáculo, não é verdade? Parece até que Babel continua viva. A nossa realidade é nesse sentido também que nós vivemos. Até o cachorro está entrando na nossa conversa aqui, olha só que coisa boa. É isso mesmo. É isso aí. Ou seja, parece Babel. E continua até hoje, às vezes, em nossos relacionamentos. Olha o barulho da galinha agora, ó. Isso é Pentecostes. Ou seja, Pentecostes responde Deus que aqui nos reúne. É aquilo que muita gente acha que o Espírito é. Ou seja, aquilo que o egoísmo separa, aquilo que a nossa vontade de ser dono da verdade acontece. E aí o Espírito Santo ele vem para gerar a unidade. Essa é a grande surpresa. Não é ficar falando em dom de língua lá. Ano passado eu falei isso, eu estava vendo a nossa reflexão ontem, do ano passado, eu estava reparando. Eu falei isso ano passado, vou repetir esse ano, não vou repetir esse ano. Mas já acabo repetindo. Ou seja, aqui você tem um contexto estando fechadas as portas. Por qual motivo? Por medo. Qual a frase atual? O que fecha você hoje? O que tranca a sua vida? Que frase bem atual. Estamos muitas das vezes trancados por medo. Os discípulos que viram os milagres de Jesus, andaram com Jesus, viveram com Jesus, mas estavam com medo. Lembrando que esse evangelho acontece logo após a ressurreição, acontece, né, ele é um pouco mais ampliado, ele acontece no segundo domingo da Páscoa. Mas mesmo assim, eles estavam escondidos. Para um autor, o Pentecoste acontece para Lucas em Atos dos Apóstolos. Para João, acontece logo após a ressurreição. Para Lucas, acontece primeiro a ascensão do Senhor e depois acontece a vinda do Espírito Santo como um estrondo, como um vento, como uma língua de fogo. Para João, acontece no ato de Jesus soprar sobre a comunidade. Ou seja, a comunidade estava escondida. Porque a fé ela não é uma anestesia para nossas dores. Quando Karl Marx fala que a religião é ópio do povo, ele fala de uma religiosidade hipócrita, que acaba nos deixando, às vezes, anestesiado diante das lutas populares. Porque os discípulos tinham fé, mas também tinham medos. Tinham fé, mas tinham um negócio chamado insegurança. Tinham esperança, mas tinham também um trauma. Ou seja, pegaram Jesus, espancaram, crucificaram, mataram. E o que iriam fazer com eles? Tinha uma promessa de Jesus que iria ressuscitar, mas estavam trancados.
Quem nunca viveu isso? Quem nunca congelou diante do medo? Quem nunca virou cenáculo? Tem gente em nossas comunidades, em nossas igrejas, fechada pela dor, pela perda de alguém que faleceu, por alguém que foi morar com Deus, ou por alguém que às vezes prometeu fidelidade e nos traiu, pela ansiedade, pelo fracasso às vezes de não ser bom pai, boa mãe, ou por não estar naquele emprego dos sonhos, família toda, com tudo conquistado, e a pessoa às vezes endividada, enrolada, preocupada. E também marcado pela injustiça. E sem contar que tem gente que administra preocupação. Ela vive só de administrar preocupação. Acorda preocupada, anda preocupada, almoça preocupada e dorme preocupada. O evangelho de hoje, quando Jesus entra na comunidade, dá um sopro, é um sopro de renovação. Às vezes, a nossa mente parece um navegador antigo, com 50 abas abertas. Para quem não sabe o que é computador, então eu vou dizer. Imagine você ter um montão de páginas no seu computador abrindo ao mesmo tempo. Igualzinho o meu aqui em casa, que trava de vez em quando. E aí fica difícil operar. Os discípulos estavam assim. Jesus tinha morrido? Estavam sendo perseguidos? Estavam sem esperança? Estavam preocupados? Estavam se trancando. Fechados, fragmentados e em frangalhos por dentro. Esse é o grande desafio. Então, acontece algo extraordinário. Jesus entra. Jesus, ele não arromba a porta, ele não acusa, ele não grita, ele não pergunta por que vocês fugiram, por que se esconderam. Acontece no jardim quando Deus procura o homem. Ele entra e coloca-se no meio. O centro deixa de ser o medo. O centro volta a ser Cristo. Nós precisamos colocar Cristo no centro de nossas vidas. Essa é a primeira ação que devemos ter. E a primeira palavra de Jesus é: a paz esteja convosco. A paz do Evangelho de Jesus não é uma paz sem conflitos. A paz do Evangelho de Jesus não é a ausência de dor de cabeça, de dívida, de briga com a namorada, briga com o namorado, briga na família, discordâncias, pluralidade de opiniões. Mas é a presença de Deus. É shalom, é plenitude, é reconciliação, é vida restaurada. Então Jesus, ele mostra as mãos e os lados. As marcas permanecem. O ressuscitado continua sendo aquele mesmo que foi chagado. Isso é profundamente humano. Nós continuamos com as mesmas marcas. Deus não apaga aquilo que nós vivemos. Ele apenas redime a história. As cicatrizes, as marcas podem permanecer, mas não são nossas prisões. Talvez possamos usar como testemunho. Então Jesus realiza o gesto central dessa liturgia. Ele sopra sobre a comunidade e diz: recebei o Espírito Santo. João volta lá no Gênesis. Ele volta lá, assim como Deus soprou a vida sobre a primeira comunidade, sobre Adão e Eva, sobre o primeiro ser humano, Cristo sopra a vida sobre a nova humanidade. O cenáculo trancado torna-se o lugar de nascimento. A comunidade derrotada torna-se igreja. O medo transforma-se em missão. Curioso perceber que Jesus não entrega espada. Ele não entrega uma 38, não entrega fuzil, ele não entrega munição, ele não promete guerra. Também não entrega trono, não entrega autoridade, não entrega poder. Ele entrega o Espírito. E o Espírito é um modo de se viver o caminho.
porque o reino de Deus, ele cresce no sopro. E talvez essa seja a nossa maior preocupação, talvez, querer apresentar. Ontem eu via uma pessoa falando, igreja, temos que defender a minha fé. Não. Temos que testemunhar a fé. Talvez o maior drama nosso nesse tempo é que a gente quer controlar tudo. Mas o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Aliás, às vezes, fazemos orações curiosas, né? Vem, Espírito Santo. E aí começa a mexer nossa vida, respondemos, calma, aqui não, nessa área não, nessa parte, por favor, Espírito, deixa que eu quero, eu mesmo faço. A gente quer renovação, a gente quer mudança, a gente quer renascimento, a gente quer alteração no status, mas não estamos dispostos a aceitar as mudanças. Queremos ser missionários na África, queremos assumir missões na comunidade, mas deixamos de ser missionários em nossa própria família, em nossa própria casa, em nosso trabalho. O Espírito Santo, ele não é um funcionário nosso. É o contrário. Nós devemos nos deixar moldar e levar pelo Espírito. O Espírito não é uma pessoa para nos acomodar. É algo que mexe com a gente. O Espírito Santo moveu profetas, questiona injustiças, derruba ídolos, abre portas, enquanto o mundo constrói muros. Pentecoste nos convida, como diria Papa Francisco, a construir pontes. E o interessante é que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que a comunidade ouvia cada povo a sua própria língua. Também o Espírito Santo não é dom de grossaria somente. E o interessante, não houve destruição nessa ação. Não houve uniformidade, mas sim houve uma diversidade e houve comunhão. Babel, lá do Gênesis, dividiu. Pentecostes vem para reunir. Isso fala diretamente ao nosso tempo. Vivemos essa polarização de direita e esquerda, disputa, fragmentação. Até a comunidade religiosa, às vezes, troca o evangelho pela disputa ideológica. Outro dia, alguém me falou assim, olha, fulano falou que não te convida porque você é esquerdista, porque você defende o ladrão. Aí eu falo, mas aquilo que eu falo nas minhas falas na internet ou na comunidade, aquilo que eu prego, é outra coisa, não ser o evangelho de Jesus? E a pessoa fala, não, mas você vota naquele ladrão. Preocupado em quem eu vou votar? E Paulo recorda, todos fomos batizados num mesmo Espírito, num só Espírito. Ninguém é autossuficiente. Ninguém vai se salvar sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho neste mundo de meu Deus. E o Salmo ainda proclama para a gente, né? Envia o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Eu lembro até hoje, quando eu era bem jovem, na comunidade lá em Japeri, Nossa Senhora da Conceição, quando fazia parte do coral, eu fui do coral um dia. Eu canto mal, mas fui do coral. Minha voz sozinha é horrível, mas no grupo, forma. E eu cantava, envia vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Falar por aqui para a gente não cair o nosso vídeo. Ou seja, renovar a terra hoje significa olhar para os pobres, escutar os esquecidos, defender a dignidade. Papa Francisco nos lembrou, né, Fraterni Tutti, também nos lembra também do momento essencial que nós vivemos, ao alerta climático, né? Laudato Si, é cuidar da criação, pois o Espírito pairava sobre o mundo, porque a terra também geme, os rios poluídos gritam, as florestas
sofrem. Os animais, os seres que nós dizemos que são irracionais, muitas das vezes mais éticos nas suas atividades, você não vê um animal matando o outro por terra, você não vê um animal matando o outro para poder tomar o celular, também nem tem celular. Eles sofrem também as nossas loucuras em querer lucrar. Pentecostes não é fuga do mundo. Muita gente quer o Espírito Santo para ficar lá no céu, esquece de olhar para a terra. Pentecoste é compromisso com ele, com este mundo também. O Espírito não tira a igreja da história. Pelo contrário, ele empurra, ele guia, ele orienta para dentro dessa história humana, onde existe dor, o Espírito chama. Onde existe exclusão, o Espírito envia. Onde existe injustiça, o Espírito incomoda. Talvez eu e você hoje, só talvez, tá, gente? Esteja vivendo João 20. Antes de Jesus chegar. Portas fechadas. Medos. Medos do padre, medo do bispo, medo de ser mal falado, medo de ser bem falado. Inseguranças. Silenciados pela nossa covardia. Também feridos às vezes pelo clericarismo, feridos pelos donos de comunidade, que nós conhecemos algumas. Mas Cristo continua entrando e ficando no centro, no meio. E ele, Jesus, continua dizendo: a paz esteja convosco. Lembrando que Jesus dá uma ordem para os apóstolos. Ano passado eu falei sobre isso, repito esse ano. E muitas das vezes as pessoas valorizam muito que ele deu o poder para o padre, para o bispo, perdoar ou não perdoar. O poder não é do padre nem do bispo. Lamento dizer isso para você que é padre e segue o nosso canal. Lamento dizer isso para o bispo, que às vezes discorda da minha opinião. Jesus dá o poder e confia o serviço à comunidade. E no cenáculo dos apóstolos, não tinha somente os apóstolos. Essa visão que nós temos, teológica, fundamentalista, que eram 12 ou melhor, 11 apóstolos trancados, é uma visão errônea, pois na comunidade apostólica também tinha mulheres e crianças. A comunidade trancada, você não vai se esconder, deixar tua esposa e teus filhos expostos à bandidagem. Desculpa eu dizer isso. Você vai correr com eles para dentro, para se trancar. Jesus, quando entra na comunidade, ele entra para confiar a graça do perdão e da misericórdia, não a uma pessoa da comunidade, mas a toda a comunidade. Por isso, podemos rezar juntos, com a força de Deus, o Deus que nos chama a curar, a nos libertar. Vem, Espírito Santo, vem sobre nossas casas, vem sobre nossos medos, vem sobre nossas feridas, vem sobre os pobres esquecidos, vem sobre a tua igreja, vem sobre toda a criação ferida. Transforme o nosso medo em coragem, nosso fechamento em nosso mundo em missão na realidade que estamos, a nossa tristeza em esperança. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, porque onde o Espírito sopra, a vida renasce. Onde o Cristo está, a paz floresce. E onde o Evangelho é vivido, a história nunca permanece a mesma, para que possamos ser fiéis a esse amor. Agradeço a você pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência. Não esqueça, coloque o seu like aí, se valeu a pena. Se não valeu a pena, dê o dislike, dando a liberdade. O negócio é você nos ajudar a continuar produzindo. Comente se concorda comigo. E se não concorda, comente também, porque assim funciona a sociedade. De pessoas que pensam diferente,
mas com a boa vontade para fazer o mundo melhor. E o Espírito Santo é diversidade, o Espírito Santo é carisma, e não é propriedade minha ou sua, é de Deus. Eu sou Daniel Nonato. Nunca se Feliz apague Pentecostes! nosso chão. Só pra outra vez, Só pra outra vez, no barro da humanidade, faz nascer fraternidade.